Olá, boa noite, sejam bem-vindos todos. Eu estou aqui procurando o meu caderninho com as minhas anotações. Então, hoje, se você tem curiosidade de saber como que a vida fala com a gente, se você acredita que a vida fala com a gente, ou se não, nós vamos conversar sobre isso, porque a vida é inteligente, a vida se comunica integralmente, o tempo inteiro com todos nós, e nós podemos tirar grandes lições desta comunicação. E assim, convido a todos para entrarem com a gente, com abertura, com alegria, que nós vamos tratar deste assunto agora. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, quero também agradecer à divindade pela oportunidade e oferecer o meu ser para que eu diga palavras melhores, corretas, aquelas palavras que vão trabalhar na sua mente, no seu coração. E eu peço a você, então, que se coloque com abertura para participar com a gente e que deixe, né, tudo que a gente for dizer aqui ser também ensinamento que cale fundo no seu coração. Portanto, vamos então começar o nosso trabalho desta noite. A vida fala conosco de variadas formas e é uma bênção quando nós começamos a despertar para esse entendimento e nós começamos a compreender todos os recados que a vida vem nos trazendo. Oi, Daninha, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos começando aqui o nosso assunto hoje, né? Que é a vida conversa com a gente, e conversa bastante. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas constantemente nós temos comunicações vindas de todas as partes, de todas as pessoas, de todas as imagens que a gente recebe, né? Então, permanentemente nós estamos em comunicação com todos e com tudo, consciente ou inconscientemente. Isso faz com que a gente, então, até se coloque assim com abertura e com muita alegria, porque nós podemos ter da vida, então, não só lições, quanto orientações valiosas, não é? E a gente passa a ter um caminho, então, bem mais tranquilo, uma caminhada tranquila, uma jornada bem legal, bem alegre, porque a gente vai entendendo o que precisa e deve fazer. Porque sempre há sinais, né, de todas as partes. A gente olha para o céu e tem uma nuvenzinha lá, não é? A gente olha para o lado, tem um bichinho passando, e olha para o outro lado, tem uma cena ou intrigante ou interessante. Então, sempre nós somos abordados por uma comunicação do universo. Elaine, bem-vinda. E assim, à medida que a gente começa a perceber que há toda essa comunicação, que há uma linguagem que nós podemos compreender, assim que a gente começa a entender isso, né, e a gente começa então a prestar atenção, nossa vida começa a ter uma qualidade maior. Super interessante isso, e até eu gostaria de pedir a vocês que, se tiverem alguma questão, né, enquanto eu falo, ou se lembrarem de alguma coisa que quiserem compartilhar, por favor, façam isso, porque torna o nosso encontro bem mais rico, né? Então, eu gostaria, assim, de começar contando algumas coisas, né, que aconteceram comigo e que eu vi claramente uma comunicação. E a partir de então comecei a observar para ter certeza e foi muito interessante, né? Então, temos a intuição também, né, que é a palavra que vem de dentro, aquele cochicho interno, aquela inspiração que você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes, né?
Isso é a intuição, quer dizer, sua alma falando com você diretamente no seu interior. E tem também os recadinhos via imagens, objetos, acontecimentos e tudo mais, né? Então, se nós começarmos a reparar, nós vamos achando... Oi, amiga, bem-vinda, boa noite. Nós vamos começando a formar, assim, né, uma linguagem, nós também, um dicionário, a gente vai formando o nosso dicionário, né, para poder ter ali todas as coisas e tudo que nos indica alguma comunicação, né? Então, a primeira vez que eu percebi uma intuição, já contei para vocês, mas nunca é demais repetir. Ô, Patrícia, boa noite. Então, eu fumava, e lá naquela época, lá atrás, eu tinha uma bolsinha que pendurava assim, que punha o maço de cigarro, o isqueiro, e atrás tinha uma outra bolsinha. Então, eu deixei os meus meninos na escolinha, mas eu teria que voltar para pegar a menina, porque às 3 horas a gente tinha uma consulta médica. Então, eu deixei o carro próximo da escolinha, fui fazer umas compras que eu precisava na redondeza e pus a chave do carro assim na bolsinha, né? Quando eu coloquei a chave do carro ali, algo me disse assim: você pode perder. Aí eu olhei bem, empurrei bastante, vi que a chave ficou bem apertadinha no espaço, quer dizer, ficou firme, né? Eu pensei, não vai cair nada. Gente, 15 para as 3, quando eu retorno, cadê a chave do carro? Essa foi a primeira vez que eu vi que o meu ser, eu vi conscientemente que o meu ser falou comigo e eu não dei bola, né? Eu não liguei, eu não segui a instrução. Então, resultado, perdi a chave, tive que tomar um táxi rapidamente ir lá na minha casa, pegar a chave reserva, pegar a criança na escola e chegar ao médico atrasado, né? Então, essa vez foi muito interessante, porque, como eu disse a vocês, foi a primeira vez que eu percebi uma intuição conscientemente. Porque a gente sempre tem uns cochichos, mas nós achamos que é da nossa mente mesmo, né? Ou que são ponderações nossas. Sabe, Keila, boa noite. Que são ponderações nossas, né? Mas quem disse que são da nossa mente, né? A gente vai aprender a reconhecer também que a alma fala conosco, que a mente também fala, mas o conteúdo é completamente diferente. Então, nós começamos a aprender a distinguir uma coisa da outra, né? Então, quando nós começamos a fazer essas distinções, a nossa vida começa a ganhar qualidade, porque a gente já sabe, se eu fizer assim, aqui já disse que não, vai dar errado, né? E lá atrás, na minha vida, quando eu estava com os problemas mais sérios que eu tive, né, que foi uma época de grande desequilíbrio, eu separei do casamento e não tinha conseguido voltar a trabalhar ainda, porque eu estava num processo alérgico assim, muito forte, que era o corpo inteiro, uma situação, ai, calamitosa, né? E aí um dia, eu sentadinha assim, que a gente morava numa casa que tinha um alpendrezinho, e eu sentei do lado de fora, e sentada ali olhando para o céu, aí tinha os carneirinhos de nuvem, né? Mas não era carneirinho. Aí uma nuvem ali tomou assim um formato de um elefante. Aí eu olhei para aquela nuvem e pensei assim, nossa, eu estou assim mesmo, pesada e lenta. Já pensou? Daí, com aquele movimento, a nuvem se transforma, eu olho para a nuvem, está uma tartaruga. Aí eu falo, nossa, é mesmo, eu estou devagar, quase parando, né? Nossa Senhora. Bom, em seguida, daí a pouco, a nuvem vira uma águia, né? Um pássaro, assim, aí eu, nossa, eu estou precisando mesmo de alçar uns voos. Então, naquele momento ali, pois é muito interessante, naquele momento ali, aquelas formas nas nuvens contaram para mim o que eu sentia, mas não tinha dado nome, né? Eu não tinha dado nome aos bois, eu me sentia pesada e lenta, porque estava mesmo, eu estava sobrecarregada, porque quando eu me casei,
tudo foi bem, mas quando as crianças nasceram, já aí depois de uns 4 anos de casado, que a vida estava normalzinha, tudo beleza, as crianças nasceram, mas eu fiz escolhas erradas. Eu travei minha vida pessoal para cuidar. Fiquei cuidando de criança e de casa. E pela numerologia, depois que eu fui compreender como que eu recebi a energia de expansão, até a família expandiu, né? Cresceu, os filhos nasceram, mas eu teria que ter expandido nas outras áreas também. E eu bloqueei as outras áreas. Então, a energia que a gente recebe e não gasta, ela fica em nós. Então, aquilo vai pesando, vai pesando, vai pesando, né? E a gente vai ficando pesada. E a gente ficando pesada, a gente fica lenta, a gente vai ficando também emocionalmente mais frágil, né? Com mais impaciência, com mais intolerância. Por quê? Porque a gente não se aguenta, é um sufoco, né? E a pele, né, do corpo inteiro, aquela eczema, aquela coisa, quer dizer, pura manifestação de energia de expansão recolhida. Olha só, e o elefante lá me trazendo à minha consciência que eu estava pesada e lenta. É lógico que se eu estou pesada, eu estou lenta. A vida não anda, né? Aí vem a tartaruga, devagar, quase parando. Então, é como eu me sentia, pesada, lenta, devagar, quase parando. Aí vem a águia, né? Então, mas tinha aquele sonho interno de dar o voo, né? De voar alto e de ver as coisas do lado de cima. Então, hoje que eu entendo um pouquinho dos arquétipos, né? Tem justamente o arquétipo do elefante, que é pesado e lento mesmo, a tartaruga, que ela é a coisa da longevidade, é devagar e sempre, e ela chega por causa disso. Então, naquela fase minha, eu estava devagar e sempre, mas tinha que ser devagar mesmo, né? Só que eu não compreendia isso. Para mim, o devagar, quase parando, era um sofrimento muito grande. Mas era um momento onde muita coisa estava acontecendo internamente. Tanto que, ao olhar para o céu e ver a transformação ali das nuvens, aquilo fez surgir, né, no meu interno a compreensão do meu momento, porque, como eu disse no começo, eu não tinha dado nome aos bois ainda, né? E aí eu me conscientizei. Então, eu estou pesada e lenta mesmo, estou devagar, quase parando, né? E preciso dar um voo. Preciso ir para as alturas, olhar para baixo e escolher qual que é o caminho que eu vou seguir, qual que é a presa que está lá embaixo que eu devo pegar, né? Porque a águia faz isso, ela voa muito alto e ela olha para baixo e ela escolhe a presa que mais é garantido que ela pegue, né? Então ela faz uma seleção vendo do alto. Gente, isso é uma comunicação e tanto. Então, o céu, através de suas nuvens, ou a vida, através das nuvens, disse para mim, minha filha, você está pesada, está lenta, dê seu jeito, vamos se tornar mais leve. Está andando devagar demais. Está certo, você está se reconstruindo, mas precisamos de voar alto. Vamos começar a pensar em voar alto, né? Então, lá, quando eu me conscientizei daquelas coisas, foi assim, internamente foi muito bom, muito embora eu não saia daquela situação rapidamente, porque a gente não sai só porque conscientizou, sabe, pessoal? Mas quando a vida fala e a gente entende, nós começamos a nos colocar de volta no caminho, sabe? Oi, Dandara, bem-vinda. Então, isso é tão importante, né? Nós começarmos a prestar atenção. Aí, muito mais tarde, 20 anos depois, durante um ano, acho que eu também já falei isso com vocês, vou contar de novo. Durante um ano, eu sofri batida do carro, na traseira do carro, 4 vezes. 4 vezes no mesmo ano. E eu fiquei tão intrigada com aquilo, eu tenho que descobrir, porque isso não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência. E nenhuma das vezes foi assim grave,
ninguém se feriu. Geralmente eu estava com os meus pais no carro, né, que eu cuidava dos dois, sempre a gente passeando, indo a algum lugar, vinha alguém, tchum, batia na traseira do carro. Então, que interessante, né? Porque 4 vezes num ano, período pequeno, eu gostaria de entender o que aquilo estava dizendo para mim que eu não tinha compreendido, né? E na última batida, o rapaz desceu do carro, eu parei o carro, o rapaz desceu do carro, ele veio e falou para mim, mas a senhora está devagar demais. Aí eu falei, claro, eu tô dirigindo com 2 idosos e eu vou sair por aí correndo, né? Enfim, olha, não sei quanto tempo depois, eu ouvindo uma palestra, né? Então, a pessoa perguntou para o palestrante: aconteceu comigo de 4 vezes, gente, isso quase caí para trás, por exemplo, foi igualzinho. 4 vezes eu sofri batidas no carro, na traseira. Acho que eu desejei tanto saber, eu desejei tanto entender aqueles eventos que quando eu ouço uma palestra, veio exatamente a mesma situação. Uma senhora, né, com a mesma questão. Aí o palestrante disse assim: quando você bate em alguma coisa, aquilo não dá um passinho para frente, um pulinho para frente, né? Você bate e a coisa dá um passo para frente. Então, quer dizer, a vida te comunicando que você está devagar demais, né? Ai, eu disparei a rir, porque o rapaz da última vez falou exatamente essas palavras, né? Então, que interessante, quer dizer, se eu estava devagar demais, os outros também estavam atropelando, né? Então, enquanto eu estou devagar demais, eu sempre vou atrair alguém para me atropelar, porque vai ter um apressado. Então, o apressado vai sempre atrair um devagar demais para ele atropelar, né? Isso é a vida conversando com a gente. Mas quando é que nós pensamos que poderia ser assim, né? Mas em algum momento a gente começa a desconfiar, não começa? Por isso que eu coloquei as imagens, né, durante a semana e perguntei: que ensinamento você tira desta imagem? E a primeira imagem que eu pus lá foi um matinho, né, com várias espécies de plantinhas ali, todo mundo crescendo junto ao mesmo tempo, um passando por cima do outro, ninguém reclamando, né? Então você olha o mato, está tudo em paz. Não tem uma plantinha brigando com a outra por espaço, né? Oi, Raquel, bem-vinda. É, só aprendendo, né, minha amiga? É isso daí. A gente precisa realmente aprender, né? Então, eu andando aqui na minha região, fazendo caminhadas, ainda há lotes vagos, e eu dou de cara sempre com mato, né, nos lotes vagos. Eu fico observando. Sempre eu observo essa imagem do mato. Quantos tipos de planta nascem ali, praticamente uma em cima da outra, estão todas viçosas, estão todas florindo, algumas frutificando, pequeninhas, mas que dão frutinhos, né? E um passa em cima do outro, que fica lá por baixo floresce a si mesmo, apesar de que a florzinha pode sair menorzinha, o frutinho e tudo. Enfim, na natureza, tudo é harmonioso, ninguém está incomodado com ninguém, não. Cada um está cuidando de crescer naquilo que veio ser e fazer. E nós não. Nós arranjamos uma implicância com os demais e não combinamos e ficamos perseguindo e ficamos de bico, né? E achamos ruim por isso, achamos ruim por aquilo, né? Ao tempo que o mato todas as espécies vivem ali harmoniosamente, uma entrelaça com a outra, que passa por baixo, que passa por cima, não tem ninguém matando ninguém, ninguém brigando com ninguém, né? Não é verdade, Raquel? Então, é isso. Aí eu olho para uma imagem dessa e eu fico compreendendo que nós deveríamos fazer a mesma coisa, né? Que nós deveríamos conviver com os demais, sendo a gente o que a gente é e deixando os outros serem o que são. Mas é um tal de um querer que o outro seja como a gente quer, né? Eu querer que o outro seja e faça como eu acho que deve.
e o outro com expectativas também que eu haja e faça dessa forma, e nunca tem um diálogo, e fica todo mundo de bico e fecha a cara, ou então tem maltratos, não é? Se cada um cuidasse de expressar o mais belo de si, sua própria natureza, conviveriam todos no mesmo espaço com tranquilidade. Mas nós não temos essa habilidade, não é? Então a vida nos ensina bastante. Uma outra imagem que eu coloquei lá foi a biodiversidade, né, que é um globo e todas aquelas espécies de animais lá, inclusive pessoas, né, todo mundo ali. Quer dizer, tudo isso é um conjunto de seres que mantém o equilíbrio de um ecossistema inteiro. Não pode tirar um e também não pode tirar uns e colocar outros, não, aquilo ali é previsto, cada um com sua função, cada um com o seu tipo de vida e de idade e tudo mais, colaborando para que a vida fique harmoniosa, né? E equilibrada. Então, quando começa por exemplo, né, quando deu praga de gafanhoto, foi ver, tinham matado muitos sapos, e, enfim, né? Quando a gente faz um desequilíbrio no planeta por abolir uma certa vida depois, ou então de acrescentar outras, a gente mexer no equilíbrio do sistema é muito custoso, né? Por isso que eu acho importante o diálogo. Então, saber falar e ouvir. Mas, Raquel, você vai concordar que nós precisamos aprender a fazer isso, né? Nós, por uma série de razões, não somos muito bons de dialogar. Muitas vezes nós temos vergonha ou medo de falar as coisas. Medo, então, né? Eu, por exemplo, que cresci assim, a minha mãe batia e falava, chorar apanha mais. Então, nem chorar a gente podia, né? A gente cresce guardando tudo lá dentro, porque não pode nem chorar, porque apanha mais, é muito gostoso. Então, nós temos que olhar para todas essas coisas dentro de nós, porque se nós não estamos sabendo dialogar, é porque a gente tem complexos, tem bloqueios que precisam ser curados, né? E a forma de cura é a conscientização. Então, quando a gente olha uma imagem dessa, né, que aí, ó, medo nem se fala, pois é. Quando a gente olha uma imagem dessa, que está ali um globo com tantas espécies, com todo mundo junto, mesmo nós humanos, nós pegamos a espécie humana, a quantidade de dons, né, a variedade de perfis de pessoas, cada uma com um lugar perfeitinho, porque é aquele tipo de pessoa que ela é, ali naquele lugar que ela está, se ela florescer, ela transforma aquilo em algo melhor, né? Então, nós temos que olhar para nós, né, com né, todas essas condições aí de complexos, de bloqueios, para que a gente perceba aonde que está o nosso nó, né, para que nós possamos curá-lo, né? Enquanto isso, a vida vai trazendo recados para nós, não é? Aí eu coloquei também um pouquinho de mato, né, e uma florzinha lá embaixo, mas muito florida, assim, né, abaixo de todas as outras, mas com uma floração linda. Quer dizer, não importa que os outros sejam maiores, né, eu fazendo a leitura, qual a mensagem que veio para mim? Não importa que os do lado são maiores, que os do lado, se eu estou à sombra de alguém, nada importa, importa que do tamanho que eu seja, onde que eu estiver, que eu dê o meu melhor. Então, tudo isso a vida nos comunica. Agora, às vezes não comunica igualzinho para mim e vai ser igual para você, porque eu tenho uma compreensão, você tem outra compreensão. Então, a vida estará sempre trazendo recados, né, para a pessoa de acordo com o entendimento que ela tem, não é? Então, depois teve a outra imagem, que foi quebra-cabeça, né? 4 pecinhas de quebra-cabeça com cores diferentes e mostrando o encaixe perfeito, quer dizer, elas perfeitamente conectadas, né? E a Simone até deixou
comentário dela lá, que eu pensei, nossa, olha que ótima compreensão que ela já está, né? Então, não sei se vocês viram a imagem, né, ou não, mas a mim, quando eu olho um quebra-cabeças, eu percebo ali que realmente os encaixes são perfeitos e cada peça está no lugar que tem que estar, né? Isso sugere que cada um de nós está no lugar que deve estar mesmo. Se o encaixe não está perfeito, se deve a nossas maneiras de agir e reagir, né? Que podem. Ah, Simone, estou falando do seu comentário, né? Que um comentário assim, que revela maturidade, que percebeu exatamente as questões do encaixe perfeito, né? A gente em cada local encaixado perfeitamente ali, mas primeiro eu tenho que ser quem eu sou mesmo, né? De verdade, porque senão eu não consigo me encaixar. Porque se eu não sou eu estou fora do encaixe que foi programado para mim, né? Se a outra pessoa também não está sendo ela também não vai se encaixar perfeitamente com a minha pessoa. Então, os encaixes para funcionarem perfeitamente é, pedem para que a gente, então, olhe para si, e veja aonde está a dificuldade maior ou o desafio, né, que tem que vencer para poder encaixar ali. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho no meu mapa numerológico dificuldades de convivência, tá mostrando lá que eu estou num lugar, num ambiente com pessoas com as quais é difícil para mim conviver. Então, para que eu me ajeite ali, a única possibilidade que tem é que eu tenha paciência, tolerância, que eu respire fundo, assim eu consigo me encaixar. Porque aí eu vou pelo diálogo abrir o espaçozinho que eu preciso, né? Ou para me encaixar perfeitamente ali, eu tenho que construir acordos com as pessoas, né? Cada um arreda um pouquinho para poder o espaço dar direitinho para todo mundo. Então, olha, gente, que sabedoria. O que que uma imagem não passa e o que que um número não passa também de informação para nós, né? Tudo isso super importante. Então, vocês viram, eu comentei das nuvens. Nuvem, toda hora a gente olha para o céu, né? Geografia e natureza, oi. Então, a gente olha para o céu, lá vai ter uma nuvem. Quantas vezes a nuvem tem formato de santo, a nuvem tem formato de bicho, de casa, de gente, de muita coisa. O que que aquela imagem está trazendo para mim de mensagem, né? Muita paciência. A gente vestindo a carapuça e gente falando da paciência. É isso, pessoal, né? Porque qual que é o segredo de viver? É a gente entender quem a gente é mesmo e se encaixar perfeitamente onde está. E quer saber, ninguém está fora do lugar, não. Tá? Todo mundo está no lugar que tem que estar. E aí a gente pensa que não está cabendo ali, né? Não é que a gente não está cabendo ali. Às vezes eu preciso cortar umas arestas em mim mesma, né? Às vezes eu estou espaçosa demais. Então, às vezes o outro está espaçoso demais e está me oprimindo. Qual que é a única forma de resolver isso? É pelo diálogo, pelo acordo, ou então pela conciliação, deixa para lá, mas deixar de verdade mesmo, porque se não deixar de verdade não funciona, né? Que ali na frente vira um conflito imenso, né? Ai, a Maida. Tá bom, né, Maida? Juliana, bem-vindo. Então, pessoal, isso aí, né? Eu espero que nesse pouquinho que a gente conversou, que já está na hora de encerrar, né? Que tenha ficado para vocês uma pequena ideia, né? Do que essa comunicação universal, ela há uma linguagem que todo mundo conhece, né? Todo mundo participa dentro do universo, pode compreender a linguagem universal.
E quando eu não sei exatamente o que um símbolo significa, basta que eu me pergunte, né? O que isso significa? Eu quero entender isso, porque quando eu desejo entender e eu começo a prestar atenção nas respostas que vêm, começa a vir informações, palavras, textos, indicações. Certa vez eu precisava de um assunto, né? Eu fui na estante, os livros assim, né? E tinha um livro assim, acredite se quiser. Eu peguei o livro, ficou esquisito esse livro virado assim, né? Peguei o livro, gente, ali tinha tudo que eu queria. De outras vezes, né? O livro está, os livros todos assim e um para cima, né? Todos aqui e um para cima. Eu vou lá, pego, aí eu já tinha, a segunda vez já sabia que ali tinha a resposta que eu precisava. Então, isso é muito mágico, a gente se comunica com o universo e ele com a gente, mas nós precisamos nos abrir a isso, né? Então, gente, eu espero que esse pouquinho que a gente conversou hoje possa ter inspirado vocês a procurar, né, mais sobre esse assunto. E agradeço também, agradeço a amiga também, viu? Obrigada. Ela está agradecendo pelo meu belo trabalho e eu agradeço pela excelente participação de vocês, né? Aí na semana que vem a gente volta a conversar e eu vou encerrar agora, mas às 8 horas eu abro de novo para o aconselhamento. Quem quiser tratar desse assunto ou de outros assuntos, né, fica aí aberto, porque o que precisa é que a gente retome o nosso crescimento e que a gente venha se expressar maravilhosamente que a gente é mesmo, né? E aproveitando de todas as comunicações, nós conseguimos nos colocar no caminho certinho. Tá, gente? Beijo para vocês, muito obrigada e até a semana, se Deus quiser, né? Ai, que bom, tá adorando, né? Isso mesmo, vamos procurar. Gente, temos que procurar mesmo. Beijo para vocês. Tchau.